Os tão famosos antepastos italianos. Bem-vindo à nossa aula, nessa aula cheia de sabor, de acidez, de contraste. A gente escolheu a Itália como pano de fundo, uma pela minha conexão com essa culinária. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço, tenho uma especialidade grande na Itália, em culinária italiana. E, óbvio, todos os países conseguem ter antepastos sensacionais. Mas eu vou falar um pouco exatamente o que seriam os antepastos agora na introdução. E nessa aula a gente vai com o pezinho da Itália e vamos fazer as receitas bem clássicas deles, que eu tenho certeza que você vai se encantar. É a melhor maneira para começar uma refeição. Perfeito! Então o que seria efetivamente os antepastos? Ele é um tema bem abrangente, né? Não existe assim uma super definição do que são antepastos, mas a gente pode ir explorando baseado em qual momento eles se enquadram numa refeição, ou se eles podem inclusive virar uma refeição, e através do seu nome também. Primeiro estudando a etimologia, como a gente sempre fala aqui na Sal Agosto, você vai ver em todas as aulas. A gente não ensina somente receita. Receita você encontra em vários lugares. O que a gente gosta de fazer aqui na Sal, por isso que a gente vem há 10 anos trabalhando mais de 20 mil alunos, é justamente isso. É ensinar a história, ensinar a cultura, ensinar o posicionamento daquele prato e a técnica que é utilizada nele, para você ter confiança e fazer o quê? Criar os seus. Criar, ficar livre na cozinha, sem estar preso em livro e começar efetivamente a virar um chefe em casa. Então os antepastos, se a gente for analisar a palavra antipasta, então aquilo que vem antes da massa, não necessariamente precisa vir antes da massa, tá? Mas é uma expressão em italiano que significaria aquilo que vem antes da refeição. Nem sempre uma refeição começa com massa, né? Ela pode começar com uma entrada fria, uma entrada quente e depois a gente iria para a pasta. Mas numa refeição de família, não é todo dia que eu aposto que você faz em casa um menu todo empratado, né? Então a gente geralmente coloca uma massa, um arroz, uma carne, uma sobremesa, e aí o que viria antes disso, antes da pasta, seria o antepasto. Até aí, ok. Tá, Gabi, beleza, legal a palavra, mas o que eu posso usar como antepasto? O que eu posso fazer? É qualquer coisa? Eu posso pegar um risoto requentado e servir de antepasto? Não é bem assim. A ideia desse antepasto, embora ninguém tenha parado um dia e criado antepastos na história do mundo, hoje em dia sim, até um ramo da gastronomia que chama garde-manger, que vai trabalhar a parte das entradinhas e dos antepastos, como é que cria-se esse conceito, pelo menos o que tem que ter esses pratos. E o mais bonito é que se a gente explora receitas antigas, que sempre foram servidas como antepasto, acabam seguindo isso, mesmo sem ter esse estudo, por exemplo, de garde-manger, Então, falando da Sicília antiga, não tinha alguém que foi lá e determinou como era feita aquela sardela para ter algumas características sensoriais gastronômicas. Não, aquele prato surgiu nesse momento, nesse contexto e acabou virando cultural. Então, o antepasto tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, como servir. Então, geralmente, o antepasto ele não é algo que vai estar individualizado. Pode estar também, mas geralmente são potes, são cumbucas, onde a gente vai ter pastinha, patê, ervas, frutas, castanhas, elementos aí que é comunitário, porque o antepasto tem essa primeira função de todas dele, é a união. Então a gente recebeu alguém, pode ser em casa, pode ser onde for, numa mesa que seja, o antepasto vai fazer então todo mundo focar para a comida, é um direcionamento, mostrando que então ali vamos ficar unidos para ter aquele alimento junto. Essa é uma questão mais filosofal. Questão mais prática, a questão de principalmente acidez e frescor. É muito comum a gente encontrar nos antepastos conserva com vinagre, ervas frescas, frutas frescas, legumes mais da estação, Então elementos que fazem o quê? Que trazem um herbáceo, que trazem acidez, que trazem salivação. Então essa é a principal função do antepasto. Começar a provocar nossos sentidos para a gente se preparar para uma refeição muito legal. Então, quanto mais eu coloco contraste de cor, meu cérebro começa a olhar aquilo e começa a se encantar, começa a dar fome. E aí eu estou me preparando fisiologicamente para ter aquela refeição. Quando eu coloco na boca e eu sinto sal, açúcar, acidez, aquilo explode minhas papilas, me prepara psicologicamente também para beleza, vai vir comida, vai vir coisa boa. E ali a gente começa então a trabalhar um pouco. Também serve para uma questão de recepção, para timing em casa. É sempre bacana você ter um antepasto, Você não sabe a hora que as pessoas vão chegar, alguém se atrasa, então aquele antepasto vai trabalhando o pessoal, vai balanceando até todo mundo poder ter a refeição junto. Então você pode explorar bastante isso. Mas eu digo, um dos melhores momentos é quando aquele antepasto acaba virando a refeição principal,
a gente fica beliscando, beliscando, confraternizando e aquilo então pode virar sim um prato principal. A gente vai ver aqui algumas receitas. O bacana dessa aula é se você conseguir ver todas as aulas desse módulo para você ter uma visão abrangente. Eu tenho certeza que você vai criar mesas lindas, vai conseguir fazer aí recepções encantadoras. Vamos para as receitas então. Então agora sim, nessa aula em específico, nós vamos falar de um antepasto de abobrinha que tranquilamente você pode substituir por qualquer outro legume se não combinar legumes. Então assim, ó, pode pegar essa base, que a base é o quê? Você tem que ter um legume principal ou vários. Pode ser uma mescla, né? Um antepasto de abobrinha, de pimentão, até daqui a pouco de couve-flor, de cenoura. Enfim, você vai juntar um ou os vegetais que quiser, vai aromatizar e colocar um ácido neles. É essa a base. Claro que a gente vai aromatizar com o que hoje? Lembrando que as receitas estão aí no PDF. Alcaparra, azeitona e algumas folhinhas de manjericão. Então é algo delicado se for ver, por mais que elas contenham bastante sal, e aí casa com o que eu acabei de falar, da questão de salivação, né, de abertura dos paladares. Então por mais que eles contenham bastante sal, né, eles são elementos frescos, né, são elementos ácidos. Muitas vezes estão não só em salmoura, mas também em alguma conserva ácida. Então a gente coloca toda essa acidez com os herbáceos da erva e a gente amplifica tudo isso. Vamos ver na prática então. Eu já higienizei aqui a minha abobrinha, então eu vou abrir ela ao meio. E essa dica é importantíssima e fundamental para você executar um antepasto de abobrinha bem feito. Eu vou com a colher tirar toda a parte de semente de dentro dela. Porque a semente vai, além de soltar água, pode deixar meio amargo esse processo e diminui consideravelmente a durabilidade dessa conserva ou desse antepasto. Esse é uma conserva também, mas é mais aí um preparo de antepasto. Repara aqui, ó, a gente parece que perde bastante, mas essa parte é pura água e semente. Então não é bem-vinda. Vou tirar aqui. Pronto. Eu vou aquecer a nossa frigideira com azeite de oliva. E vou colocar, enquanto a gente vai picar a abobrinha, as fatias de cebola. Eu gosto de deixar em fatias, porque depois tudo isso fica meio mole na conserva e quando a gente pega, vem aqueles pedaços que a gente coloca em cima do pão. E eu acho isso uma delícia. Mas se você quiser tudo em quadradinho, tudo pequeno, para ser mais fácil para comer, ou depende da apresentação que você vai fazer, aí é o seu critério que vai contar sem problemas. Vou picar grosseiramente esse alho. E aproveitar aqui para refogá-lo junto. A ideia aqui nesse caso não é dourar tanto os ingredientes, é mais murchar e amenizar um pouquinho o sabor deles para a gente não ter uma conserva de cebola crua, que embora exista, pode ser um pouco agressivo para a maioria dos paladares. Eu vou picar grosseiramente a alcaparra e as azeitonas mais ou menos em 2 ou 3 assim, eu quero os pedaços de azeitona aparecendo. Aqui. Aqui. E aqui. Toma cuidado com o sal, porque nós estamos utilizando conservas salgadas, então provavelmente só elas já consigam fazer o sal que a gente precisa. E aí, enquanto isso, vamos picar as abobrinhas. Vai
vai refogando bem. Então eu estou trabalhando com fogo já médio-baixo para não queimar e ao mesmo tempo integrar todos os sabores. E conforme prometido, eu vou colocar algumas folhinhas de manjericão aqui para ir soltando o sabor. Um pouco mais de azeite. Pimentinha do reino. É normal, inclusive em algumas regiões de praia, pegar uma conserva dessa, uma caponata dessa, e colocar em cima de um peixe, por exemplo. Você assou o peixe, joga por cima, ele vem com essa acidez, com essa gordura do azeite de oliva, e seria um molho de verão para peixe. Então você não precisa ficar preso em comer com pão, né? Você pode utilizar isso aí. Eu já fiz uma vez, inclusive, uma massa integral, era um evento de rua, aberto, com sol, e a massa era servida fria, como se fosse uma salada. Então era uma salada de massa integral com molho de caponata, assim, ficava super refrescante e gostoso para comer. Agora aqui a gente vai ver como é que está o sal. Realmente precisa um pouquinho só, porque a azeitona e a alcaparra já fizeram o seu trabalho. Nós vamos deixar cozinhar agora para dar uma murchadinha. Agora repara aqui o que nós vamos fazer, nós vamos pegar o vinagre e colocar aqui. Mas ao contrário da receita, por exemplo, que nós vamos fazer lá na aula de conserva, a gente faz um pimentão no vinagre, lá eu não cozinho vinagre. Nesse caso eu estou cozinhando para a gente amenizar um pouco a força desse vinagre e tirar o volume dele. E aí a gente completa com azeite de oliva. Então isso aqui não é bem uma conserva, isso aqui é mais uma caponata, é um antepasto literalmente, que tem acidez, tem sal, tem cor, tem sabor, tem aroma. Vamos deixar esse vinagre evaporar e sair a maioria do gosto forte, e por ser um líquido ele está integrando agora também os sabores. Quase finalizado, eu vou deixar aqui esfriando. Quando esfriar eu vou colocar num pote para conserva, pode ser um pote aqueles de palmito, do que você tiver em casa, bem limpinho, bem esterilizadinho, e completa com azeite de oliva e deixa lá. Dá para comer agora tranquilamente, está pronto para o consumo. Só que sempre essas caponatas, esses antepastos, é bacana que eles descansem um pouco. Eles vão pegando cada vez mais o sabor, vão ficando cada vez mais gostosos. Então se você conseguir deixar descansar por no mínimo 1, 2 dias, ele já vai mudar completamente. Enquanto esfria, eu vou colocar a panela aqui para aquecer. E nós vamos falar de uma das receitas que mais me encantam do sul da Itália, que quando bem elaborada, não tem quem não gosta. E o mais legal é que ela causa um pouco assim no começo de espanto. O pessoal pensa, nossa, mas um patê feito com peixe, será que não vai ficar forte demais? Primeiras observações, se você olhar na receita tá lá anchova. Tradicionalmente é feita com anchova, só que a anchova vendida na Itália, principalmente na região ali do sul, ela vai ser maior, ela é um peixinho maior, ela vem muitas vezes numa lata com sal. É diferente daquela anchova nossa em conserva que vem uns filés bem pequenininhos dentro de um óleo, né? Eu consigo então colocar 5, 6 anchovas numa receita sem ter dando volume para essa receita e sem ter um sabor exageradamente forte. Se nós pegarmos 5, 6 filezinhos daqueles nossos que a gente encontra no Brasil, não vai dar nem volume, né? Então aqui a gente pode utilizar a sardinha, em alguns casos lá também é utilizado. E melhor ainda se for essa sardinha em conserva de latinha, porque ela vai dar um gosto muito bom. Então, uma facilidade aí para nós. Vou pegar um pedaço de alho, picar aqui finamente. A sardela, existem várias possibilidades para ser servida. Você pode depois no final bater toda ela, fazer algo bem liso,
e ter um patê bem liso, ou você pode deixá-la rústica, com os pedaços das coisas. Aí é simplesmente uma questão de gosto seu. Nós vamos iniciar refogando o alho. E o mais legal de tudo, essa dica guarda no coração, porque isso aqui vai fazer a sua sardela completamente diferente. Erva doce é fantástico na sardela. Só um toque aí da história que a Sicília passa, de toda essa interação. Sicília por muitas vezes foi praticamente quase que o coração do Império Romano. Obviamente o centro estava em Roma, mas se a gente pegar todo o norte da África, parte do Oriente Médio, o Mediterrâneo em geral, Roma dominando tudo isso, bem no centro está a Sicília. Então uma rota de comerciante, uma rota de especiaria, e a gente vê toda essa influência na Sicília através das frutas secas, das especiarias, de bastante aroma, de queijos diferentes, de vinhos diferentes. Então a Sicília é um dos lugares mais encantadores gastronomicamente falando da Itália. É difícil falar isso da Itália, né? Porque cada cidade lá encanta com a sua gastronomia. Fazer aqui alguns cubos do pimentão vermelho. Você reparou uma coisa? Que eu tirei aquelas partes brancas aqui do pimentão? Sempre que você utilizar pimentões, retire essas partes brancas. Elas não vão dar um sabor legal para a sua comida. Então essas partes aqui tem até um excedente vermelho, ó, que eu posso utilizar, mas essas partes brancas, esquece, não vai ser legal. Vamos colocar o pimentão e a sardinha para fritar junto. Eles começam a refogar, começam a trocar aroma entre si. Como o nosso orégano está seco, eu posso colocá-lo agora, porque a nossa sardela ainda vai cozinhar por um tempo. Se fosse fresco, não dá para passar por tanta cocção assim uma erva fresca, mas como está seco não tem problema. E ele vai integrar cada vez mais os aromas aqui. E o último item, um pouco de extrato de tomate para fazer uma caramelização. Se você olhar nas aulas de preparo básico, a gente fala bastante sobre o pincê, sobre como seria caramelizar tomate nos molhos para agregar sabor, para agregar caramelização, dulçor e cor. Então é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos pegar um pouco do tomate e deixar então ele dar literalmente uma queimadinha com toda essa potência de açúcar de um extrato para criar uma caramelização. Olha só como é que já está juntando água. Isso aí derivado do pimentão, derivado da sardinha. Eu vou baixar bem o fogo e nós vamos deixar isso aí cozinhar agora. De preferência tampado, para não perder esse líquido, porque enquanto a gente quiser cozinhar a sardela, ela tem que ter líquido. Se depois no final eu quiser secar, eu tiro a tampa e aumento o fogo. Mas por enquanto eu preciso de líquido para a gente obter um creme mais homogêneo e bem cozido. Enquanto isso, a gente vai se organizando para a próxima receita, onde nós vamos fazer uma parmigiana di melanzane. E aí você já está pensando, bom, então no mínimo eu vou ter que empanar alguma coisa, fritar e colocar um molho vermelho, né? Não é bem isso, a gente fala dessa questão na aula de risoto parmegiano e na aula de outras receitas que levam esse nome, a parmigiana milanesa, que no Brasil a gente adaptou muito esse conceito. E o parmigiana brasileiro, bife à parmigiana, filé à parmigiana, não é exatamente o que eu poderia chamar de parmigiana na Itália. Basicamente, na Itália eu chamo alguma coisa de parmigiano se eu uso parmigiano reggiano, que é o queijo típico da Emília Romana, aquele queijo que entra para um consórcio chamado Grana Padano. Então por isso que muita gente confunde os nomes. Grana Padano é um consórcio, parmigiano reggiano é o tipo do queijo, e se ele não chegou no nível para ser um participante do consórcio, ele é classificado simplesmente como parmigiano, o parmesão. Então a gente tem parmigiano, parmigiano reggiano, e o reggiano entra para o consórcio Grana Padano. É bacana saber essa diferença de nome, porque muita marca usa a seu favor partes desses nomes e a gente acaba confundindo. Então se eu pegar simplesmente esse prato aqui, que vai bastante parmesão na berinjela, eu posso chamar de parmigiana di melanzane ou melanzane alla parmigiana, tá? Eu vou aquecer uma frigideira. Enquanto isso, eu vou pegar as minhas rodelas de berinjela. Uma dica que a gente passa bastante ali nos cursos de preparos básicos
que é quando eu vou cortar algo muito ácido, como berinjela, limão e laranja, se vocês puderem utilizar a faca de serrinha, vocês vão se dar muito bem. Ajuda a poupar a nossa outra faca. Caso você queira tirar aquele amargor da berinjela, que nesse caso não é necessário, mas se você não gosta e quer tirar, é só colocar essa berinjela numa peneira, sal e deixar o líquido escorrer sozinho. Então o sal vai fazer o papel de tirar o líquido amargo e jogar fora. Depois você tem que tirar o excesso do sal. Mas nesse caso, repito, não precisa. Inclusive eu já vou temperá-la um pouquinho aqui de sal e de pimenta. Vou passar levemente na farinha de trigo. Então pode ser que lembre um pouco um parmigiano, né? Mas mesmo se eu não passasse no trigo e grelhasse essa berinjela, eu ainda poderia chamar de parmigiano. Então não é isso aqui que está definindo se ela é parmigiana ou não, tá? Vou colocar bastante oliva, porque ela vai puxar bem o oliva. A berinjela é uma esponjinha. Mas também, por outro lado, não coloca muito, porque se você colocar demasiado, ela vai encharcar demais. Enquanto isso, eu vou pegar uma travessa e vou, de novo, utilizar a minha faca de serra. Vou fazer 3 fatias do tomate para montar a minha torre. Depois, eu já estou com o queijo parmesão aqui. Vou separar algumas folhas de manjericão. Ótimo. E nós vamos montar algo extremamente simples, mas que faz muito sucesso. Deixa a berinjela dourar, tá? Aqui eu primeiro inicio de um lado, depois do outro. E se precisar eu viro de novo, até ela dourar bem mais que isso. Vamos ver como é que tá a nossa sardela. Segue cozinhando. Bacana. O cheirinho tá muito bom. Essa mistura de peixe com erva doce, putz, é muito legal. Então, um pouquinho de sal aqui. Vou até trazer para cá, para a gente ficar livre para montar a nossa parmigiana. Ótimo, a gente tem a berinjela dourada. Nós vamos montar nossas camadas. Então, vou pegar a maior rodela que eu tenho, começar colocando aqui e parmigiano. A maior rodela de tomate que eu tenho, uma folha de manjericão, a segunda rodela de berinjela, parmigiano, tomate e manjericão, e a última rodela, parmigiano, tomate. E aí eu posso colocar um último manjericãozinho, que ele vai escurecer, obviamente, mas eu protejo ele com um pouco mais de queijo. A gente pensa, tá, Gabi, mas isso não vai ficar seco demais? Pensa toda essa água que o tomate tem. Não vai ficar seco. A gente vai colocar um palito para garantir a cocção e vamos finalizar em forno médio alto. Ó. É só para ela não escorregar lá dentro do forno. Enquanto a nossa berinjela gratina, aqui a abobrinha já esfriou. A gente vai então colocá-la no nosso pote. Ajeita bem ela aqui, dá uma completada com oliva. Arruma para tirar o ar. E olha, espetáculo. Um belo antepasto. Como eu disse, 2 dias e ele já vai estar no ponto ideal. A nossa sardela, então agora começou a secar a água e se a gente reparar, tranquilamente eu consigo amassar todos os itens dela aqui. Como eu falei, se você quiser uma sardela bem lisinha, pode passar no mixer. Se você quiser ela mais rústica, é só ir amassando aqui ou até mesmo servir assim, ó, que bonito. Coloca uma colherada dessa em cima de um pão bem tostado. Não precisa de mais nada. Corrige o sal. Dá uma pimentinha aqui.
a sardela, ao contrário da abobrinha, já estaria pronta para comer. Ela não precisa curar necessariamente 1 ou 2 dias. Você já pode sair passando no pão. Então, repito, para ficar bem claro, para você não se confundir. Isso aqui é uma sardela totalmente rústica. Se você quiser fazer uma sardela, como você coloca no Google ali, sardela, vai aparecer sempre um monte de patê vermelho, uns potinhos de patê vermelho. Se você bater isso aqui, você obtém um patê vermelho igual. Exatamente, é só bater. Eu prefiro deixá-la assim, porque eu gosto dessa coisa mais de casa, né? Nem sempre alguém tem um mixer, tem uma batedeira. Então isso aqui já está muito bacana. Nossa parmigiana di melanzane. Vamos retirá-la daqui. Vamos puxar aqui, servir no prato. Se você quiser deixar com o palito para dar um charme, pode. Senão é só tirar. Aqui eu tenho, por exemplo, uma redução de balsâmico. Fica muito bonito você ver aqui em cima, ó. Tá aqui então 3 belíssimos antepastos italianos. Uma berinjela parmegiana, uma sardela e uma caponata que você pode fazer do que quiser. Aqui são as 30 receitas em uma só. A sardela é um pouco difícil de mudar porque ela tem uma característica dela. E aqui a parmegiana você pode mudar um pouco, pode colocar outros elementos, outros vegetais, né? Mudar o queijo e brincar aí com a sua parmegiana. Espero que você tenha gostado. Espero que isso te desperte uma vontade, uma curiosidade de brincar com os antepastos. Aproveita todas as nossas aulas, curte todas essas nuances, aprenda a juntar as aulas, olhar uma técnica de uma, colocar na outra. É isso que a gente quer que você faça na Sal Agosto e o principal, a gente quer ver o que você está cozinhando em casa. Então se você fizer esses antepastos, outros e criar outros, nos marca, manda mensagem pra gente, @salagosto, @chefgabi, que a gente vai ficar muito feliz e vai se sentir aí dentro da sua casa. Brigadão, fica bem, um beijo.